que é advogado especialista em direito de família. Doutor Alexandre, muito obrigado por sua gentileza. Heródoto, muito bom dia, muito grato aqui pela oportunidade. Sempre uma honra estar contigo. Igualmente. Doutor Alexandre, conta pra gente o seguinte. Um cidadão que não sofre uma ação de paternidade e se recusa a fazer o teste de DNA. O que é que acontece a partir daí? Bom, quando nós temos uma ação de investigação de paternidade, muito embora dentro da sistemática processual o ônus de prova seja do polo autoral, nós temos algumas situações jurídicas onde este ônus de prova ele pode ser invertido. A exemplo disso, as situações que envolvem relações de consumo e os processos de investigação de paternidade, onde existe a chamada presunção iuris tantum. O que seria isso? Cabe ao réu fazer a prova contrária à pretensão da parte autora. E essa prova se dá dentro do quê? Se dá dentro do exame pericial de DNA. Então, se o réu se nega a fazer esta prova, existe uma presunção de que a paternidade ela é, então, de fato sua. Doutor Alexandre, ele pode alegar algum fato, alguma razão para não se submeter ao exame de DNA? Olha, nós temos, a bem da verdade, uma situação onde nenhuma pessoa é obrigada a fazer prova contra si mesma. No entanto, essa situação onde a pessoa se recusa a fazer uma prova, ela não vai servir de ponto para evitar, eventualmente, uma procedência de uma ação dessa natureza, justamente por conta desta presunção que se aplica aos casos de investigação de paternidade, pois a prova pericial, o exame de DNA, é uma prova muito especial, por assim dizer, ela é uma prova imprescindível para que exista a comprovação do fato paternidade. Se ele se nega, existe essa presunção. Doutor Alexandre, a pessoa pode alegar que o acerto nesses exames de DNA não chega a 100%? Existem muitas situações onde as pessoas elas alegam, né, o fato de que a prova ela não tem 100% de assertividade, por assim dizer. Muito comum nesses casos haver até a repetição dessa prova, mas o fato é que uma prova dessa natureza, dada a tecnologia médica hoje, ela tem sido sim sempre muito acertada, né? Muito raro um caso onde você tenha uma prova que num primeiro momento ela foi assertiva e numa segunda situação ela mostra um resultado diferente, né? Existem situações sim que acontecem, mas tudo isso dentro do âmbito da repetição dessa prova nos autos. Doutor Alexandre, quem é que requer que a pessoa seja submetida ao teste de DNA? Essa submissão ela se dá em dois cenários, né? Cabe ao autor dessa ação ele postular as provas para a comprovação do seu direito. Então, o ônus de prova, num primeiro momento, é do autor. O réu, ele tem que arguir elementos que são extintivos, modificativos, impeditivos desse direito autoral. E dentro dessa sistemática, ele pode postular as provas a seu favor. E uma dessas provas é o exame de DNA. Então, tudo depende das especificidades do processo. A bem da verdade, é uma prova que pode ser requerida tanto pelo autor como pelo réu. Há algumas situações onde o próprio juízo, porque é o juiz ou a juíza de direito os destinatários da prova, podem requerer também uma prova dessa natureza. Mas, normalmente, autor e réu que se beneficiam da prova são os postulantes dessa prova técnica. É mais comum, então, entre os autores, ex-companheira e pessoas que julgam ser filhos daquela pessoa? Exatamente. Os direitos, normalmente, da mãe, né? A mãe muitas vezes pede a investigação, justamente para poder preservar os direitos do seu filho. Nós estamos falando aqui de direitos alimentares, nós estamos falando aqui, evidentemente, do direito até à própria dignidade humana para saber quem é o pai daquela criança. E muitas vezes aquela pessoa que não teve isso quando menor, postulado pela sua genitora, essa pessoa também em busca, né, por assim dizer, da sua paternidade, em busca, assim, daquela pessoa que é o seu pai, justamente para que possa regularizar documentos, buscar direitos, também postula uma ação dessa natureza. Agora, uma vez reconhecida essa pessoa, a maternidade, ela passa a ter também o mesmo direito que seus irmãos, no que diz respeito aos bens e a divisão do espólio, se porventura ele tiver? Sim, exatamente, exatamente. Uma vez reconhecida a paternidade, independentemente da existência ou não de uma unidade familiar, essa pessoa que é filho daquela outra cujo reconhecimento de paternidade se deu, tem exatamente os mesmos direitos. Existe aqui um princípio de equanimidade, existe um princípio aqui de isonomia entre os filhos. Perfeitamente. Doutor Alexandre, muito obrigado por sua gentileza. Muito grato, Heródoto. Um forte abraço, excelente programa para ti.
Muito obrigado. Doutor Alexandre Henrique é advogado especialista em direito de família. Está aí, portanto, de uma maneira clara, simples, didática, para a gente poder entender mais um assunto aí que mexe com a vida de muita gente.